Sabe quando você estuda um monte de palavras em inglês e na hora de você usar elas, todas elas somem da sua cabeça? Normalmente o que você pensa é, nossa, minha memória é muito ruim, eu não lembro das palavras que eu estudo. Se isso acontece com você, com certeza esse vídeo é para você. Nele eu vou te mostrar o porquê que isso acontece e formas de você lembrar das palavras que você estuda, sem flashcards e sem ficar tentando decorar à força também. Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode estudar de uma forma que o seu cérebro realmente vai lembrar das palavras na hora certa. Então se você quer falar com mais naturalidade e também lembrar das palavras na hora que você precisar usar elas, com certeza esse vídeo é para você. Primeiro de tudo, eu quero te mostrar um breve contexto também do porquê que os flashcards não bastam. Talvez você clicou nesse vídeo pensando, eu já uso flashcards e eu quero saber se tem algo melhor, ou talvez você não saiba muito o que são flashcards, mas que você quer uma forma boa de memorizar e você já chega de uma maneira em que você não precisa usar os métodos que não funcionam, tá? Os flashcards são essas imagenzinhas aqui, de certa forma você pega um papel, uma caneta e escreve num pedaço de papel, por exemplo, pode ser num post-it também, que nem esse aqui. Você escreve uma palavra de um lado e no outro tem meio que a tradução dela. Isso é muito comum também em aplicativos como o Anki, tá? Não é que os flashcards em si, eles são ruins, ou é uma ferramenta ruim, mas é que eles têm um limite mesmo, principalmente se você usa o flashcards assim, né? Tipo, você pega, coloca a palavra de um lado, a tradução de outra e só. Eles ativam principalmente essa memória que a gente chama de memória de curto prazo. Então, se você tem, por exemplo, uma prova no dia seguinte e você precisa lembrar daquelas estruturas, legal, beleza, pode usar o flashcards, não tem problema. O problema é que se você quer falar inglês no dia a dia, e se você quer falar inglês no dia a dia, as coisas que você aprendeu um mês atrás, você ainda tem que lembrar elas para que você consiga utilizar em uma conversa que você vai ter com um gringo daqui um mês, daqui 2, 3, pro resto da sua vida, certo? E esse é o problema, normalmente, dos flashcards em si, tá? Porque o seu cérebro ele não funciona como um armário, em que você começa a guardar um monte de palavras soltas, tá? Ele funciona com associações. Quanto mais conexões você cria, mais fácil é de lembrar. E é por isso que os flashcards falham, tá? Porque eles são desconectados da realidade. Você tem um monte de palavra fora de contexto, você não tem emoção, você não tem história, você não tem um uso real dela. Inclusive, eu falo muito sobre aquelas frases de livros de matemática, certo? Eu falo isso com os meus alunos. Sabe aquelas frases assim? Tipo, João comprou 100 maçãs e depois ele deu 20 bananas para não sei quem e a outra pessoa emprestou. Você fala, quem que são essas pessoas que têm essa quantidade exorbitante de frutas? Por que elas estão fazendo isso, sabe? Não faz muito sentido. E aquilo não é uma história real, assim, você não consegue ver aquilo sendo aplicado na realidade. Muitas vezes essas frases, você esquece elas, certo? São uns exemplos meio bizarros. Quando você olha várias dessas palavras, você também vai esquecer. Porque elas estão fora de contexto, certo? Elas não têm aplicação no mundo real. Então, se você quer lembrar de uma palavra na hora da conversa, o seu cérebro ele precisa reconhecer essa palavra como algo vivo, como algo útil, como algo relevante. Quando você vê uma palavra que ela é utilizada dentro de uma situação em específico, você tem a palavra e você entende a situação em que ela é usada, você associa as duas coisas ao mesmo tempo. E quando a palavra ela não é só a forma escrita, mas você tem o som dela e o significado, e tudo isso está sendo utilizado em uma situação específica, aí sim você tem uma palavra muito boa, porque a situação cria uma frase mesmo, um exemplo, e melhor ainda se você tem um exemplo real, ok? Que não é um exemplo dos livros de matemática de alguém que comprou 200 maçãs, é um exemplo da sua vida, tá? E é exatamente isso que os métodos que eu vou te mostrar fazem, eles colocam o vocabulário dentro de situações reais e memoráveis. Então fica fácil de você lembrar dessas palavras e da sua mente associar isso como algo relevante, ok? Tem um ponto também, só para vocês entenderem, né? A nossa mente, eu falei isso num vídeo recentemente, ela foi treinada, tá? Nossa mente foi treinada para esquecer, de certa forma. Nós temos várias coisas, né? Eu não sei se vocês sabem, mas você dorme, quando você dorme, a sua mente exclui um monte de coisas. E talvez você tá pensando, isso é ruim, certo? Porque se eu lembrasse das coisas, eu não precisaria estar assistindo um vídeo do Inglês com o Johnny, por exemplo, e vendo o professor me ensinar formas boas, 3 incríveis formas de memorizar palavras em inglês sem usar flashcards, porque aí eu já lembraria de tudo. Tem pessoas que são assim, não sei se você sabia. Tem pessoas que elas não conseguem esquecer de nada.
que elas viram durante a vida. Então elas não têm essa parte do cérebro que faz isso. É uma quantidade pequena de pessoas, se eu não me engano, umas 40 ou 50 pessoas no mundo todo. E aí você pensa, essas pessoas são privilegiadas. Na verdade, não. Essas pessoas elas têm uma expectativa de vida muito baixa. Por quê? A nossa mente ela foi treinada para esquecer por um motivo específico. Você tem uma sobrecarga de informação. E você não pode ter essa sobrecarga de informação. Então sua mente faz uma seleção daquilo que ela julga útil e daquilo que ela julga inútil. Mas tem um ponto também. Ao mesmo tempo que ela tá deixando você sobreviver por conta disso, para você não ter enxaquecas bizarras o tempo todo, ela também exclui um monte de informação que você gostaria de manter. Mas como ela vai saber o que é para manter e o que não é para manter? E aí a gente tem essa ideia da memória. Como que a nossa memória funciona? Normalmente, uma situação memorável é uma situação que envolve um contexto real, ok? E que tem também, normalmente, alguma emoção incluída nela. Então, quando você pega as suas memórias de infância, pensa nas suas memórias de infância, tudo aquilo que vocês sabiam, tudo aquilo que vocês viram durante a infância também. Como que são essas memórias? Como que são essas coisas que vocês lembram desde a infância? São memórias, normalmente, que são associadas a uma alegria muito grande, alguém me deu um presente, um tio me deu um presente, ou uma tristeza muito grande, eu perdi um ente querido, o meu cachorro que eu tinha, né? Ou também alguma coisa que te deixou com muito medo, alguém na rua, alguma coisa que aconteceu, um cachorro correndo atrás de você. Essas coisas são muito interessantes, porque você consegue entender que a sua mente ela grava essas emoções fortes que estão baseadas em um contexto real. Quando nós associamos essas palavras dessa forma, é muito mais fácil de você lembrar das coisas que você estuda, ok? Isso é muito interessante. Não sei se você sabe, mas uma das palavras também para o ser humano, se eu não me engano em árabe, é ishma, que é aquele que esquece. Então, é isso que nós somos, né? Nós somos seres humanos e o nosso papel é esquecer das coisas. Mas eu tô aqui para te ajudar a lembrar melhor das palavras, ok? E tentar tirar um pouco dessa ideia de que nós somos os seres que esquecem. Tem a técnica da cena de filme, tá? Que em vez de você decorar palavras soltas, você vai criar uma cena visual, tá? Então você tem, por exemplo, bump into. Essa expressão significa esbarrar em alguém por acaso. E aí eu coloquei uma frase. Só que para lembrar dela, você vai imaginar você entrando num café, distraído. Imagina você. Comece a imaginar essa situação. Pensa no seu chefe, ou talvez em alguém que é superior, né? Um tio, uma tia que você respeita muito, um pai, uma mãe, uma avó. Ou alguém que você não conhece muito, sabe, um professor da universidade, da faculdade. Imagina você entrando na cafeteria, essa pessoa tá lá com um café na mão, você vai passando e de repente você esbarra com o ombro nela e ela derrama todo o café nela. E aí aquela situação deixa você muito envergonhado, envergonhada, e você não sabe aonde esconder a cara naquela situação. E aí você associa aquela situação específica com I bumped into my boss. I bumped into my teacher. Tipo, não, eu esbarrei no meu professor, eu esbarrei no meu chefe na cafeteria. Essa cena, por mais maluca, né, engraçada e absurda que ela seja, e esse chefe tem que ser o chefe, realmente o seu chefe, ok? Não pode ser uma pessoa aleatória. Tem que ser alguém que você respeita, por exemplo, para que a cena seja chocante o suficiente para que a sua mente grave aquilo. Eu não sei se você sabe, mas é assim que é feito naqueles campeonatos de memória. Eles pensam nas cartas e cada carta, para essas pessoas que participam desses campeonatos de memória, cada carta tem um significado. Então talvez ele pense no K, que é o rei, ele pensa em algum rei da história, certo? O valete, ele pensa lá no William Shakespeare andando de cavalo. É sempre umas coisas assim. Aí ele imagina o William Shakespeare andando de cavalo com 3 mulheres, certo? Aí é o 3 de copas. Eles vão imaginando, não sei se vocês sabem, eles ficam imaginando uma história inteira na cabeça deles, para quando a galera fala, quais cartas que você lembra desse deck de cartas? Aí o cara vai lembrando, não, tinha o cavalo em cima e tinha 3 mulheres do lado, e ele vai falando. Então eles vão decorando as cartas dessa forma. Isso é muito estranho, mas também é muito interessante, porque isso mostra pra gente como que a nossa mente funciona para lembrar as coisas. Então essa técnica de uma cena, de pensar numa cena de um filme, de algo acontecendo, para expressões, ela é muito boa, porque você cria um contexto real em algo que faz sentido para você. Uma dica extra também é atuar essa cena em voz alta, porque você ativa múltiplas áreas do seu cérebro, né? Então você pensa nessa cena e você não precisa só imaginar, certo? Eu tô imaginando a cena, eu esbarrando no meu chefe, mas você pode
realmente atuar como se estivesse uma peça de teatro. Você anda e esbarra no seu chefe e você fala, oh no, I bumped at my boss. Isso cria uma cena visual e você atua na vida real com ela. Então você pode imaginar, mas você também pode atuar, que é bem interessante. Você pode aprender muito também com as palavras de um filme, caso você queira assistir esse vídeo aqui do método Shadowing, eu vou deixar ele no card aqui em cima, tá? É um método muito bom para aprender inglês com cenas de filmes e séries, você pode assistir depois que você terminar esse vídeo aqui, ok? A gente vai dar uma olhada no método 2, mas antes da gente ir no segundo método, que é bem interessante, lembra de curtir o vídeo, tá? Se inscreve, tá? Clica no botão de se inscrever aqui no canal e ativa a notificação que tem do lado do botão de se inscrever, assim você recebe as mensagens do canal sempre que eu posto um vídeo novo. E assim você acompanha os vídeos assim que eles saem, ok? Não perde nada. Segundo método para memorizar as palavras da melhor forma possível. Você pode criar um diário de palavras vivas, ok? Lembra que eu falei de fugir das frases dos livros de matemática? De 200 maçãs, 100 bananas, coisas que não fazem tanto sentido? Então, você vai pegar um caderno ou um bloco de notas no celular, tá? E você vai criar o seu diário de palavras vivas. Então você não vai escrever só a tradução. Lembrem-se que a gente não grava as coisas exatamente assim. Por isso que os flashcards não são tão úteis. Então quando você vai pensar na palavra, você não vai pensar só na... Vou anotar a palavra e vou anotar a tradução na frente. É interessante que, além de você utilizar a palavra e a tradução, se você puder, você vai escrever o som dela entre parênteses e na frente você vai escrever um exemplo. Então é muito interessante usar essa é a estrutura, tá? Tem tudo que você precisa aqui. Então, por exemplo, tem a palavra rush. Palavra, rush. Som muda um pouco o r, né? Sh, vai continuar a mesma coisa. Rush, pressa, certo? Exemplo, por exemplo, essa daqui. Every morning I rush to catch the bus. Isso acontece com você? Toda manhã você se apressa para pegar o ônibus? Não, professor, eu não ando de ônibus, por exemplo, não é isso que eu faço. Meu chefe está sempre com pressa. My bus is always in a rush. Seu chefe está sempre com pressa? Não, eu nem trabalho. Não, eu tenho, mas meu chefe, eu nem vejo ele, ou ele nunca está com pressa. Então, tem que ser uma frase que faz sentido para você e você vai criar ela. Por exemplo, esse é um caso. Tem uma palavra que é essa palavra aqui. Se você só anotasse ela e a tradução, talvez você não lembraria muito dela. E você não lembraria nem como se fala, certo? A pronúncia dessa palavra aqui, ela não é muito intuitiva, tá? A pronúncia dela é laugh. Então, quando você olhar para essa palavra no seu caderno, vai estar anotado a forma escrita, a forma falada, a tradução e um exemplo. Você ri com que tipo de vídeo? Ou você tem algum amigo que ri muito? Você riu muito quando algo aconteceu, né? Então você pode colocar assim, I laugh a lot watching videos on YouTube. Nossa, eu rio muito, eu dou muita risada assistindo vídeos no YouTube. Isso é algo que você faz? Sim. Então você pode lembrar dessa situação de você assistindo vídeos no YouTube, fala essa frase em voz alta, ok? Você associa essa parte que a gente falou da cena de filme com um diário de palavra viva, que você anota, você não só imagina a situação, você anota ela enquanto você está falando a frase que você criou de exemplo, imaginando a situação. Isso é muito bom. Então você está usando uma palavra em ação no seu estilo de vida. Então isso fixa muito mais do que só ver a tradução, ok? E o mais legal disso é porque, por exemplo, se você realmente toda manhã se apressa para pegar o ônibus, ou se você realmente dá muita risada assistindo vídeos no YouTube, percebe que você não está só anotando uma frase porque você está estudando inglês. Eu estou estudando inglês, eu tenho que anotar a frase. Não. Você está treinando uma frase, que é um exemplo real, que você pode ter que falar algum dia. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas quando você estuda inglês, você está treinando também para a utilização não só das palavras, mas das próprias frases, que já são as frases que você vai ter que usar em uma conversa. Seja em uma conversa trocando ideia com um gringo, seja numa conversa de trabalho também. Como que eu posso usar no trabalho? Não, no trabalho eu uso tais palavras, por exemplo, a palavra rush. Ei, pessoal, não vamos ficar com pressa para fazer o relatório e fazer ele errado. Beleza, você pode criar essa frase e se imaginar falando isso para as pessoas. É interessante que você pode realmente ter que falar ela algum dia e você já vai ter praticado ela. Terceiro método, também muito legal, é o desafio da palavra do dia. Então você pode se desafiar e escolher uma palavra por dia,
Uma coisa interessante, não sei se vocês sabem, né? Eu coloquei aqui escolher uma palavra por dia, mas nós temos alguns dicionários que fazem isso, tá? O contexto reverso, por exemplo. Se você baixa o aplicativo do Cambridge no celular, esses dicionários, eles têm a palavra do dia. Então, se você baixa esse dicionário, todo dia eles vão falar, a palavra do dia é essa. Às vezes é umas palavras meio aleatórias, assim, né? Mas pode ser uma forma de você estar lá, você nem lembrava que eu tinha o desafio da palavra do dia. Agora que eu estou no aplicativo, ele me lembrou que eu tenho a palavra do dia e agora eu vou fazer ela. Por exemplo, a palavra awkward, que é estranho, certo? Você vai, primeiro, usar em uma conversa real ou com você mesmo. Então, você imagina uma conversa real. Se você está trocando ideia com seu amigo, você olha e você fala, nossa, this is an awkward, certo? Awkward situation. Nossa, essa é uma situação estranha, né? Isso que aconteceu com você. Ou essa pessoa que foi e falou isso contigo. Estranho isso, né? This is an awkward situation. Legal. Você pode, por exemplo, escrever um tweet ou uma legenda de uma foto, usando ela. Aí, pô, mas eu não sei, professor, o que eu vou pensar para escrever numa legenda de uma foto? Pesquisa músicas, talvez que tenham essa palavra. É uma forma legal, você pode achar. Ou cenas de filmes. Uma dica extra aqui para você, tá? Tem um site chamado youglish.com. O youglish.com é meio que um site, por assim dizer, muito, muito legal para vocês pesquisarem formas de escutar. Você escuta essas palavras em vários contextos, vamos dizer assim, você recebe várias opções de vídeos onde aquela palavra é usada. Então, depois que esse vídeo acabar, pesquisa aí na internet, youglish.com, assim você consegue entender muito mais sobre frases que são usadas em cenas de filmes. Legal, tá? E gravar um áudio no WhatsApp, falando sobre uma situação que é awkward. Você pode estar até utilizando essa palavra da conversa e grava o áudio. Então, this is an awkward situation. E aí você vai, grava e manda o vídeo, como se você estivesse conversando com alguém mesmo. Então isso é bem interessante também. E você dá uma missão para a palavra. Então aquela palavra, ela deixa de ser só um vocabulário, ela vira uma ferramenta de expressão para expressar as suas ideias e os seus pensamentos. Se você tiver um nível intermediário ou avançado, o que você vai fazer? Você vai improvisar. Não tem porquê. Você vai improvisar uma conversa, você vai improvisar um tweet ou legenda de foto e você vai tentar improvisar um áudio no WhatsApp. Se você é nível intermediário ou avançado, você tem que se desafiar a fazer isso. Improvisação. Agora, não, eu sou iniciante, professor, eu ainda não tô iniciando, não comecei muito, não consigo improvisar ainda. Então, você vai pegar as frases em português, você vai pensar nelas, escrever elas, estruturar. Depois você vai traduzir e aí você treina. E aí você treina com a conversa real, com o tweet, com o áudio do WhatsApp, porque aí tá tudo meio preparado. Até o momento que você se desenvolveu tão bem que tudo vira automático. É isso que eu faço, por exemplo, com os alunos do MAF, do Método Acelerador da Fluência. Nas aulas de conversação, quando eles começam as aulas de conversação, eles ainda não têm do zero, né? Eles não têm vocabulário para utilizar. Então eu mando as perguntas com uma semana de antecedência, eles estruturam as respostas, escrevem as respostas, chegam na aula, participam com as respostas já prontas. Com o tempo, eu vou falando, olha, essas perguntas aqui já são mais fáceis. O que vocês acham, esses alunos iniciantes, o que vocês acham de começar a tentar improvisar com essas perguntas aqui? Eles começam, até um tempo, daqui uns 4, 5 meses normalmente, eles começam a improvisar a maior parte das respostas, porque eles já estão confiantes por conta da prática que eles tinham feito anteriormente. Então essa prática você pode fazer também. Como você é iniciante, você pega as frases em português, traduz, e aí depois você começa a utilizar elas em contextos reais, dessa forma, fazendo o desafio da palavra do dia, ok? É muito, muito legal. Mas, professor, por que esses métodos funcionam? Porque você está utilizando a palavra no mundo real. Você tem emoção, você tem imagem, você tem contexto, você tem repetição ativa. É tudo aquilo que eu falei que a nossa mente usa para lembrar das coisas, certo? E é assim que a memória de longo prazo funciona. É por isso que as suas memórias de infância têm algum desses padrões, né? Tem emoção, tem imagem, tem contexto, você tem repetição ativa. Às vezes tem uma certa emoção de uma nostalgia, mas às vezes não tem nada muito importante na bicicleta que você usava quando você era criança, mas você lembra às vezes cada detalhe dela. Porque você usou ela por 2 anos, por exemplo, para ir para a escola todos os dias. Então, essa ideia da repetição ativa também é bem legal. Mas lembre-se que, assim, tem uma diferença entre a repetição ativa, que é
Ah, e se eu ficar falando a palavra em voz alta o tempo todo? Por exemplo, a palavra laugh. E se eu ficar falando laugh, 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 até eu lembrar? É que ela não tem contexto. Essa repetição ativa que a gente usa é uma repetição ativa com emoção e com contexto real utilizado na sua vida. Então a repetição, ela funciona, ok? É a forma que a nossa mente usa para gravar essas informações. E eu tenho um bônus rápido para você também, que é bem legal, além dos 3 métodos que eu já passei. A técnica do sussurro noturno, tá? Antes de você dormir, você vai sussurrar as palavras as palavras novas em voz baixa, com os olhos fechados. Então, por exemplo, a gente aprendeu uma palavra aqui, né? Que era a palavra rush, a palavra laugh. Então você fecha o olho, rush, laugh. E aí tenta lembrar das frases, né? Every morning I rush to catch the bus. I laugh a lot, né? Eu rio muito. E vai indo, ok? Você vai sussurrando as palavras novas em voz baixa. Isso é uma boa forma também de você ativar o seu cérebro auditivo, tá? E a memória emocional noturna, que é uma coisa que não é tão falada, tá? Mas é bem interessante. E o legal também é que você pode fazer uma revisão, porque você fecha o olho e tenta lembrar das palavras que você viu no dia. Então isso serve como uma revisão também das palavras que você aprendeu. Isso é muito, muito legal. E também essas técnicas funcionam para os meus alunos, tá? Há anos que eu utilizo com eles e também eu utilizo comigo mesmo. Então eu sei que elas funcionam. Implementa elas e eu quero ver você evoluindo muito, implementando cada uma dessas técnicas que eu passei. Comenta aqui embaixo qual dessas técnicas você vai utilizar hoje, ok? E além de utilizar essas técnicas hoje, lembra de curtir o vídeo, comentar aqui embaixo as técnicas que você vai utilizar e também assistir o vídeo que está aparecendo na tela nesse momento. Ele vai te ajudar bastante. É isso aí, espero ter te ajudado. Vejo você no próximo vídeo.